A graça e a paz, Deus possa estar abençoando a tua vida. Esse que vos fala, meus irmãos, Pastor Wellington de Oliveiras, trago uma palavra com o tema o arrebatamento. Na grande verdade, esse vídeo tem o objetivo de meditarmos sobre a realidade do arrebatamento. Para quem não sabe, o arrebatamento é a segunda vinda de Cristo para a sua igreja. Eu disse que o arrebatamento é a segunda vinda de Jesus Cristo para a sua amada igreja. Haja vista que a primeira vinda do Senhor foi para Israel, o povo eleito, a nação santa, para a casa de Abraão. E então nós vemos na Bíblia que o alinhamento profético, louvado seja o nome do Senhor, ele foi se cumprindo na dispensação dos tempos. Promessas e profecias foram se cumprindo, até que o Senhor levantou Isaías, o profeta messiânico, e nos deu ainda mais riquezas de detalhes sobre o ministério terrenal do Yeshua, de Jesus Cristo, da descendência de Davi, louvado seja o nome do Senhor, e da aldeia de Jessé, pai de Davi, Belém. E uma das profecias diz que o povo que estava em trevas, viu uma grande luz na Galiléia dos gentios. Isso aí revela que do lugar desprezado, de um meio, de um povo sem cultura, sem uma linguagem aplaudível pelas demais massas da sociedade, agora eles viriam, saindo dali, o Rei Eterno, que também tem a sua linhagem segundo a carne, pertencente à casa de Davi, louvado seja Deus, e tinha assim por direito legal ali, ele tem uma cadeira em Israel, que é o trono de Davi, seu pai. Porém, nós vemos que o Messias, na sua primeira vinda, ele não assenta naquela cadeira, e nós temos então um pensamento teológico bíblico, que Cristo agora ele está reinando, ele depois da sua morte, da sua ressurreição, ele vai ter uma ascensão aos céus em Atos capítulo 1, principiando do versículo 8 por diante, e agora ele está à destra de Deus no céu, e ali ele já está coroado, vestido de glória, e ali já se cumpre o seu reinado, Rei dos Reis, não digo com base na implantação do milênio terrenal, porque ainda não se cumpriu esse milênio sobre a terra, e a nossa visão aqui é falar sobre a segunda vinda de Cristo para a sua igreja. Então essa breve análise, essa breve reflexão, uma linguagem retrospectiva que nós acabamos de fazer aqui, foi só para lhe ajudar a memorizar, mentalizar, lembrar do que nós já conhecemos dentro da Bíblia, que é o livro da Revelação. E agora eu queria te convidar a abrir a tua Bíblia em Amós capítulo 4, versículo 12. Vamos estar usando esse texto para abrir melhor a nossa discussão, o nosso pensamento com respeito ao arrebatamento. E o texto diz assim: portanto isso te farei, ó Israel, louvado seja Deus. E porque isso te farei, prepara-te, ó Israel, para te encontrares com o teu Deus. Versos 13. Porque ele é o que forma os montes e cria os ventos, e declara ao homem qual é o seu pensamento, o que faz da manhã trevas e pisa os altos da terra. Senhor, o Deus dos exércitos, é o seu nome. Eu gostaria de repetir esses dois versículos. Portanto, assim te farei, ó Israel, louvado seja Deus. E porque isto te farei, prepara-te, ó Israel, para te encontrares com o teu Deus. Porque ele é o que forma os montes e cria o vento, e declara ao homem qual é o seu pensamento, e o que faz da manhã trevas e pisa os altos da terra. Senhor, o Deus dos exércitos, é o seu nome. Vamos então aqui fazer uma breve confissão em nome de Jesus. Senhor Jesus, meu Pai, meu Deus, eu oro nesse momento com essa pessoa, com este irmão, essa irmã, que está aqui comigo meditando na Tua palavra com o tema o arrebatamento. Te peço, meu Deus, graça, que o Senhor venha repreender todo o mal que tenta tirar a atenção da semente da palavra do Teu reino.
Senhor, venha nos dar, meu Pai, capacidade de entender e enxergar na palavra aquilo que realmente a Tua palavra está dizendo. Que nós não venhamos forçar o texto, que nós não venhamos, meu Pai, de maneira nenhuma, se desvencilhar da fidelidade contextual na Tua palavra. Que o Senhor nos dê base, graça, para fazer o uso da boa e perfeita palavra do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Louvado seja Deus. Meus irmãos, vamos então agora à nossa meditação. Nós lemos Amós capítulo 4, profeta menor, Amós capítulo 4, versículo 12 ao 13. Primeiro eu gostaria de meditar no versículo 13. Porque Ele é o que forma os montes. Deus é o que criou os montes. Ele é apresentado como sendo criador no livro de Gênesis. É o primeiro livro que revela Deus como sendo aquele que está criando e também nos dá ali de forma bilateral, unilateral, um escriba. Se essa é a melhor colocação, um escriba. Porque Moisés ele é um grande profeta na Torá, que é o Pentateuco, os 5 primeiros livros. Gênesis é a autoria de Moisés, é atribuída a Moisés como escritor, mas a Deus como aquele quem está falando. E Deus mostrou para Moisés que ele é o Criador dos céus e da terra. Nós percebemos que Moisés fora criado como filho da filha de Faraó, lá ainda na terra do Egito. E na obra de Lucas, o médico, em Atos, se aqui não me escapa, o versículo, capítulo 6, versos 21 por diante a 22, está escrito ali que Moisés foi criado em toda a ciência dos egípcios. Podemos assim dizer que Moisés foi doutrinado em toda a teologia egípcia. Ou seja, a palavra tel quer dizer Deus, e a palavra logia, ciência ou estudo. Então Moisés conhecia Ra, Horus, Anubis, Cronos, ele conhecia Sênede, ele conhecia esses deuses pagãos ali da cultura egípcia, quando o povo estava escravizado por um período de 400 anos ali. E logo após a saída de Moisés, na montanha de Horebe, ele vai ver uma sarça que queimava, mas não se consumia. E diz Moisés, irei para lá e verei que grande maravilha é essa, porque na natureza o fogo consome a madeira, principalmente palha, de uma forma tão rápida. E ali o fogo consumia, mas queimava, mas não consumia. Então, quando Moisés se aproxima, conhecemos ali o texto, Deus fala com ele, e eles, espantados, sem saber quem era aquele Deus, ele pergunta, quem és tu? A princípio, Deus lembra para ele a linhagem da sua descendência, do teu povo, do seu clã. Eu sou Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. E ele vai insistir, após essa resposta do Senhor, querendo mais. Quem é o Senhor, a sua identidade? E Deus diz, olha, eu sou o que sou, é o meu nome, sou o que sou. E a expressão eu sou o que sou, na Bíblia, quer dizer existente por si mesmo. Na entrelinhas, nós temos um salmo bastante conhecido. Eu vou recitar, o salmo diz assim, não a nós, Senhor, e não a nós, Senhor, mas a seu nome da glória. Porque diriam as nações, onde está o Deus deles? O nosso Deus está no céu e faz tudo o que lhe apraz. O Deus deles, das nações, tem olhos, mas não veem, tem boca e não falam, nariz e não cheiram, tem mãos e não apalpam. Tornem-se semelhantes a eles, todos que os fazem, todos quanto neles confiam. Acredito que seja o Salmo 127. Então Deus estava mostrando para Moisés que os deuses da cultura egípcia, onde ele foi doutrinado, foram obras das mãos dos homens. E com a palavra eu sou, Deus está dizendo para ele, olha, os deuses do Egito foram criados pelas mãos dos homens, mas eu sou autossuficiente, as minhas mãos fizeram todas as coisas. Então Moisés vai entender que esse Deus que falava com ele não tinha nada a ver com aqueles que ele conheceu na cultura do Egito. Talvez é o mesmo que está acontecendo com você, meu amigo ouvinte, e a minha irmã ouvinte também desse pensamento bíblico. Às vezes nós estamos dentro de uma igreja, mas nós não conhecemos o Deus da Bíblia. Nós estamos cheios de informações, cheios de
coisas que foram colocadas na nossa mente, informações, ideias, e que nós aprendemos a desenhar para nós um Deus que não está na Bíblia. E Moisés aprendeu conhecendo um Deus que não era o Deus verdadeiro. E então, quando ele conhece este Deus, ele vai entender que Deus criou os céus e a terra. E Deus então vai revelar a Moisés os 5 primeiros livros, Gênesis, e os Salmos 90 também é atribuído a Moisés. Você lembra? Salmos 90, versículo 2: antes mesmo que os montes nascessem, ou antes que tu fundaste a terra, mesmo de eternidade a eternidade, tu és Deus. Então aqui nós entendemos em Abacuque, capítulo 4, versículo 13, porque ele é o que forma os montes e cria os ventos e declara ao homem qual é o seu pensamento. Então no versículo 13 de Abacuque, nós vemos Deus como sendo criador, né? Revelamos aqui um escriba, ou seja, um homem que ouviu da boca de Deus e escreveu os 5 primeiros livros, que é Moisés. E agora nós vemos Deus falando no versículo 13 que ele é o Deus que revela, que declara ao homem o seu pensamento. Nós vemos aqui que a revelação está inserida na Bíblia. Primeiro estágio, a Bíblia é a vontade de Deus revelada a nós. Então a primeira e grande maior revelação é a palavra de Deus. Mas existe também o dom da revelação. E aqui está escrito, né, que ele criou os ventos na parte B do versículo e declara ao homem qual é o seu pensamento e o que faz da manhã trevas e pisa os altos da terra. Senhor, o Deus dos exércitos, é então, por assim dizer, o seu nome. E agora, quando a gente voltamos para o versículo 12, que é o versículo chave, para a gente abrir aqui o nosso pensamento e a nossa meditação, em Amós, capítulo 4, só te lembrando, versículo 12, o texto diz: portanto, assim te farei, e porque isto te farei, ó Israel. Prepara-te, ó Israel, para te encontrares com o teu Deus. Presta bem atenção. Será que você está preparada? Será que você está preparado para o encontro com o Senhor Jesus? Será que você está preparado verdadeiramente? Porque nós aprendemos na palavra do Senhor, Mateus capítulo 7, versículo 23, que nem todos os que me dizem Senhor, Senhor entrarão no reino dos céus. Ali começa dessa forma: muitos me dirão naquele dia, Senhor, em teu nome profetizei, em teu nome expulsei demônios, em seu nome fizemos muitos sinais e maravilhas. E o rei lhes dirá explicitamente: apartai-vos de mim, malditos, vós que praticais as iniquidades, porque eu não vos conheço. E aí nós percebemos que muitos vão se decepcionar naquele grande dia. E detalhe: Senhor, Senhor, em teu nome preguei, profetizei. Porque profetizar tem duas interpretações aqui. É a pessoa que profetiza pregando a palavra, como eu estou fazendo aqui, e a pessoa que também tem um dom de profecia, é considerado profeta no seu ministério. Esses vão se surpreender também. Preguei, profetizei, expeli demônios, falei novas línguas. E qual é a revelação de Cristo, né, como resposta do motivo pelo qual a porta da graça do reino de Deus está fechada para esse tipo de pessoa? Apartai-vos de mim, malditos, porque eu não vos conheço, vós que praticais a iniquidade. Então um falso profeta e algumas pessoas, tanto as que estão em cima do altar como aquelas que estão lá no átrio, assistindo nos atos da casa do Senhor, quando elas não colocam em prática verdadeiramente a palavra de Deus, a doutrina de Cristo, dos santos profetas e apóstolos, ela pode se envolver com a graça, com os dons, com o poder do Espírito Santo, mas ela não terá salvação. É um grande problema, aqui é um grande alerta. É um grande alerta. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade, porque eu não vos conheço. Essa aplicação, vós que praticais a iniquidade, porque eu não vos conheço, também você pode pegar um gancho lá em Gênesis capítulo 4, quando o texto vai dizer assim: porque conheceu Adão a sua mulher Eva. A expressão conheceu Adão a sua mulher Eva não é o conhecer de qual é o seu nome. Não, eu me chamo fulano, você é, não é esse tipo de conhecer.
mas é o conhecer da intimidade, é algo íntimo entre um marido e uma esposa. Então, na entrelinhas, Deus, através de Jesus, ele é o noivo da igreja, e a igreja é a noiva. É como se Jesus quisesse uma intimidade com essas pessoas no nível da santidade, porque a natureza de Deus é santa, ele é espírito, ele é oposto à iniquidade. Deus tem asco, nojo do pecado. E justamente esses que estão dizendo lá em Mateus 7, 23, Senhor, profetizei, expeli demônio, fiz milagres, são os que estão se envolvendo com a graça, com o poder de Deus, mas não estão tendo relacionamento de intimidade com Cristo. O pecado, Isaías 59, versos 1 diz, que faz divisão entre o homem e Deus. E se Deus é santo, só vai subir para o céu quem está em santidade. Eu torno a te perguntar, você está preparado? Verdadeiramente você está preparada para o encontro com o Senhor teu Deus? Eu estou defolhando a Bíblia agora, indo para o capítulo 24 de Mateus. Louvado seja Deus. No versículo de número 36. O sermão continua a exortação à vigilância. Porém, daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas unicamente meu Pai. Olha aí, nós entendemos agora sobre o dia e a hora desse grande evento que é chamado do arrebatamento, o nosso encontro com o Senhor nas nuvens. Nem o Filho, nem os anjos sabem, unicamente o Pai, que é Deus. Ninguém pode dizer quando Jesus vai voltar. O que nós temos na Bíblia são os sinais dentro do alinhamento profético. O ponteiro do relógio tende a ir para frente. E de acordo com a palavra escatológica, com os ensinos dos primeiros profetas, nós já estamos na reta final da era da igreja sobre a face da terra. O ponteiro começou a contar quando Joel profetizou no capítulo 12, 28, dizendo que há de ser que nos últimos dias, o Senhor derramará do seu espírito sobre toda a carne. Então, de acordo com a visão e a profecia de Joel, o profeta menor, os últimos dias começaria quando o Espírito Santo fosse outorgado, houvesse a efusão do Espírito. E detalhe, o Espírito Santo só é derramado uma vez só sobre o povo, porque no antigo pacto o azeite era derramado várias vezes, foi derramado sobre reis, sobre profetas, sobre sacerdotes e até mesmo sobre alguns homens que exerceram o papel de juízes dentro da comunidade de Israel no antigo pacto. Então ali o óleo representava o Espírito de Deus. Agora nós vemos que Cristo ele veio, o Verbo se fez carne e Jesus cumpriu o seu ministério terrenal, procurando ser aquilo que ele não era, porque Deus, a sua natureza é Espírito, e Deus agora ele deixou o seu trono, deixou a sua glória, deixou a sua majestade, para se tornar participante da nossa natureza. Então a maior dificuldade, a maior luta de Deus, de acordo com a natureza humana, segundo a carne, era ser humano. E a maior dificuldade da igreja, de acordo com a adoção do Espírito Santo, é se tornar na presença de Deus espiritual. Porque nós somos seres formados do pó, somos carnais. Nascemos com a mancha do pecado e passamos, Deus de certa forma passou em nós uma borracha. Ele nos lavou dos pecados como uma mãe lava a criança suja de lama, de sujeira, quando brinca, a criança se suja, a mãe não bota uma roupa limpa sem antes primeiro dar um banho. Ou seja, Deus nos deu um banho, o lavar da regeneração, o batismo nas águas de João. Ele aplicou em nós uma borracha, ele apagou pelo seu amor incondicional todos os nossos pecados de ignorância, jogando nas profundezas do mar do esquecimento. E então nem o diabo tem direito de acusar o crente. Está escrito, não há condenação, Romanos capítulo 8, versículo 1, para aqueles que estão em Cristo Jesus. Isso implica dizer que em Cristo a boca de Satanás, a boca do acusador, do fofoqueiro, de quem quer puxar o nosso tapete, está manientada. Porque em 1 de João capítulo 2, versos 1, está escrito, filhinhos, essas coisas vos escrevi para que não pequeis. E se alguém pecar, temos para com o Pai um advogado, Jesus Cristo justo. Então o sangue de Cristo também nos purifica de todo pecado.
que é então a doutrina da Santa Ceia. Então, entre linhas, Deus fez tudo o que ele pôde fazer para que o carnal pudesse ter condição de se tornar espiritual. Mas quando Deus estava em Cristo, na carne, segundo nós aprendemos nessa escritura, a maior dificuldade de Deus na pessoa de Jesus foi se tornar humano. E ele mostrou para nós que é possível vencer o pecado, vencer as tentações, vencer a ira, vencer os ciúmes, todos os conceitos e preconceitos humanos, através da decisão chamada livre-arbítrio, atrelada à vontade espontânea do ser humano de seguir a sua fé. Por isso que Cristo é o autor e o consumador de toda a fé. Agora, a Bíblia está prometendo que esse Jesus que foi crucificado, foi ferido pelos nossos pecados, como Isaías profetizou no capítulo 53, versículo 4, quando diz: verdadeiramente ele levou sobre si as nossas dores. Aonde isso se cumpriu? Na via dolorosa até a igreja da santa condenação, o Pôncio Pilatos, e a sua condenação de cruz. E ali ele vai cumprir o que está escrito, foi ferido. Mas no terceiro dia, Cristo ressuscita. Em Atos 1:8 ao 9 por diante, nós vemos Jesus subindo aos céus, e os anjos estão observando os discípulos que estavam atemorizados, perplexos, olhando a forma a qual Jesus subia a ascensão aos céus, para cumprir os salmos de Davi, Salmos 24, versículo 7, que diz: levantai-vos, ó portas, as vossas cabeças, e levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Ou seja, Cristo vitorioso, da descendência de Davi segundo a carne, agora subindo para o paraíso, em um corpo de carne, mas transformado pela natureza e pela exuberância da sua santidade. Porque quando ele é condenado com o pecado humano, não com o pecado dele. Ele leva os pecados dos homens, como uma ovelha levava no tabernáculo a culpa do pecado de ontem, para que a lei se cumprisse. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida. Na cruz do Calvário, Jesus é a ovelha que está levando os nossos pecados. João capítulo 1, versículo 29, ele diz: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ou seja, na cruz Deus nos deu esse dom, Cristo, para levar o pecado da humanidade, de todos os filhos de Adão, crentes de todas as eras, de todos os tempos, que creram nele como sendo redentor. Agora estão recebendo a purificação. Os nossos pecados são tirados, como um imã atrai o ferro. Cristo atraiu os nossos pecados para ele. E de acordo com a sentença, o salário do pecado é a morte. E qual é a condenação da morte eterna? A descida até as partes mais baixas da terra, que seria na entrelinhas do inferno. Vamos dizer então que Cristo desceu ao inferno para cumprir a profecia de Jonas. Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe. E agora Jesus está durante 3 dias e 3 noites aonde? No centro da terra. E ali a Bíblia diz que ele vai pregar os espíritos em prisões, sendo que o pecado, ele aprisiona quem é pecador. Então é por isso que quem entra no inferno, depois de uma vida de pecado, de luxúria, de prazeres, não consegue mais sair, porque eles estão debaixo de culpabilidade. A sua falha moral, espiritual, social, lhes deu esse tipo de prisão eterna, esse tipo de eternidade. Mas o Senhor, quando ele entra ali, ele não entra com os pecados dele. Por isso, o inferno não tem direito de fechar a porta e de prender ele. Muito pelo contrário, ele, como uma ovelha, ele pode também pegar o seu dom, a sua pureza, o seu nível moral, a sua justiça e atribuir a todos aqueles que creram nele. Então, quando as pessoas creram nele, mesmo as que morreram, mesmo as que estão vivas, as que morreram foram transladadas. A palavra transladar quer dizer tirar de um lugar para o outro. Ou seja, para não ver a morte. Eles foram tirados lá da região do silêncio, do lugar chamado Seio de Abraão, Sheol, Hades. Já ouviram falar sobre essas expressões? Cristo os tira dali e os leva para um lugar chamado agora paraíso. Isso está se cumprindo simultaneamente após a condenação de Cristo por Pôncio Pilato. E quando ele diz: Pai, nas suas mãos eu entrego o meu espírito. E na sua ressurreição, ele não está subindo sozinho ao céu. Eu vou estar te mostrando aqui o texto de Paulo aos Efésios, onde o texto diz que Cristo,
ele desceu às partes mais baixas da terra e também ele sobe, levando consigo a igreja, né? Pelo menos a igreja dos santos dos tempos passados, né? Os santos que foram antes de nós. Efésios 4, versículo de número 7. Mas a graça foi dada a cada um de nós, segundo a medida do dom de Cristo, pelo que diz, subindo ao alto, levou cativo o cativeiro, e deu dons aos homens. Ora, isto é que ele subiu, que senão que também antes tinha descido às partes mais baixas da terra. E aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus, para cumprir todas as coisas. Aqui está dizendo claramente que o Senhor desceu, né, às partes mais baixas da terra, e ele levou cativo o cativeiro. Efésios 4, no versículo 7, até então o versículo de número 10. Louvado seja o nome do Senhor. E agora Cristo, ele é chamado de a primícia dos que dormem. A Bíblia diz que quando ele ressuscitou, lembra que tinha um ladrão na cruz? Ele ressuscitou, o véu do templo se rasgou, porque a imperfeição foi arrancada de dentro do santuário, selando agora e consagrando um novo e vivo caminho através do sangue da carne de Cristo. Os pecadores, agora em Cristo, podem estar protegidos, vestidos de uma roupagem espiritual, que é a comunhão e a fé com o Filho de Deus, nos dando acesso direto ao trono da graça. Mas a Bíblia diz que corpos de santos na ressurreição de Cristo apareceu e entraram em Jerusalém. Creio que foi um grande sinal, um grande testemunho para a casa de Israel, que não creram no Messias na sua primeira vinda. Você lembra? Veio para que era seus, mas os seus não receberam. E agora, justamente ali em Atos 1, do versículo 8 por diante, os discípulos estão espantados vendo ele subir. Cumprindo o Salmo 24, versículo 7 de Davi, como já falei, levantai-vos, ó portas, as vossas cabeças, e levantai-vos, ó portais eternos. Então nós percebemos também que está tendo um alinhamento. A terra está olhando para o céu, vendo algo acontecendo. A lei da gravidade está sendo quebrada. Pela primeira vez na história dos tempos, um homem está sendo elevado sem uma máquina, sem um avião, sem um helicóptero, sem nenhum truque para fazer ele flutuar diante dos olhos de todos, em cima de um alto monte, sendo levado aos céus. E isso maravilhou os apóstolos de Cristo. E ao tempo que eles olhavam para os portais celestiais, os dois anjos desceram para falar com eles. Eu não vou dar nomes, porque seria uma heresia, né, dar nome a seres que eu não vi, mas eu li na Bíblia, você vai ler, você vai ver que dois varões vestidos de branco se apresentaram diante deles e disseram: varões galileus e israelitas, por que estão perplexos olhando aos céus? Porque este mesmo Jesus que vocês estão vendo subir vai voltar da mesma maneira em que para o céu vocês estão vendo ele ir. Então, neste momento que o anjo falava com eles, que eles olharam para o anjo, a nuvem encobriu Jesus deles, e eles já não viram mais o Senhor. E nesse momento, Jesus está chegando agora acima das portas dos céus. E os anjos que estão lá no céu, olhando para baixo, eles estão procurando ver o que estava vindo. E então outro anjo que está de trás desses que estão olhando para baixo, diz assim: olha, levantai-vos as vossas cabeças, levantai-vos aos portais eternos. Então os portais celestiais, os porteiros do céu, eles foram pegos de surpresa, porque quando eles levantam a sua cabeça, eles vão ver um homem com uma coroa de espinho na cabeça, com os pés e as mãos sangrando, vindo em torno do paraíso. E alguém pergunta: quem é este Rei da Glória? E outro anjo vai dizer: ele é o Senhor, ele é o poderoso na batalha. E ele vai diretamente até o tabernáculo celestial e toma o seu lugar de assento à direita de Deus, para aguardar então o cumprimento da promessa da sua segunda vinda. Detalhe, ele veio para se unir com um povo. Efésios capítulo 2, ele matou a inimizade entre judeus e gregos, gentios, o povo de língua estranha, formando de dois um só povo, ou seja, Israel e a igreja. Detalhe, na primeira vinda de Cristo à Terra, há mais ou menos 2000 anos atrás, o povo judeu não recebeu, não conheceu nem os sacerdotes. Então, ele foi achado por um povo que não procurava por ele. O capítulo, se aqui não me falha a memória, de Isaías 66, 60 alguma coisa. Eu vou colocar aqui na roda
do vídeo, com precisão, está escrito bem claro ali. Fui achado por um povo que não procurava por mim. Eu estou até aqui agora com a Bíblia aberta, e eu vou falar aqui de uma vez, para deixar bem claro no vídeo, que eu não preciso colocar louvado seja Deus no rodapé. Louvado seja o nome do Senhor. E aqui eu vou fechar. Isaías 65, versículo 1. Fui buscado pelos que não perguntavam por mim. Fui achado por aqueles que não me buscavam. A um povo que se não chamava pelo meu nome, eu disse, eis-me aqui. Eu estendi as mãos todo dia a um povo rebelde, que caminhava por caminhos que não é bom, após os seus próprios pensamentos. Povo que me irrita de contínuo na minha face, sacrificando em jardins e queimando incenso sobre tijolos, assentando-se junto às sepulturas e passando as noites junto nos lugares secretos e comendo carne de porco e caldo de coisas abomináveis nos seus pratos. Entre linhas, Israel se desviou tanto de Deus que eles passaram a feitiçaria. E quando Cristo veio, ele estava dizendo, olha, eu como Deus, estendia minhas mãos a todo tempo a um povo que não chamava pelo meu nome, um povo que não me orava, um povo que não santificava para mim, um povo que não tirava letras num instrumento de corda para me adorar, um povo que não jejuava, um povo que não pagava preço. Deus ele fez coisas milagrosas no Antigo Testamento para chamar a atenção desse povo. O mar vermelho se abriu, a coluna de fogo, a coluna de nuvem, louvado seja Deus, o maná, o rio Jordão se abrindo, não é? Sobre a ordem de Moisés, os rebeldes descendo vivos ao lado da terra, anjos que desceram do céu. Deus visitou o Monte Sinai, Deus fez grandes maravilhas, e mesmo assim esse povo não creu nele. Então ele passou a ser buscado por um povo que não procurava por ele. Esse povo somos nós, os estrangeiros, os gentis. E agora você entende o ide de Jesus na Bíblia, Marcos 16:15, Atos 1:8. E ide por todo mundo, né? Recebereis poder, descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minha testemunha, tanto em Jerusalém, Samaria e até os confins da terra. Ou seja, Cristo agora está dando a ordem aos apóstolos, mas cheios do Espírito Santo, para que fossem levar sua mensagem às demais nações da terra. Detalhe, assim como Deus fez e revelou poder e graça no Antigo Pacto, ele, através da fé em Jesus, também está nos dando esse mesmo poder. Por isso que ele diz, aquele que crê em mim, as obras ainda maiores farão, e obras maiores do que essa. Nós aguardamos o arrebatamento, como oração, santificação, purificação, andando no caminho certo diante de Deus e dos homens. Se você tinha um hábito de roubar, não roube. Se você tinha um hábito de xingar, não xingue. Se você tinha um caráter pervertido ao ponto de trair sua esposa, desvio de caráter, seja um varão fiel, uma varoa fiel, seja dizimista, seja ofertante, se doe pela obra de Deus, faça a sua parte. Mas não são todas essas coisas que te salvam. Praticar, pagar preço. O que nos salva é a fé em Jesus Cristo. Efésios capítulo 2, versículo 8. Porque pela graça sois salvos. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem pelas obras, para que ninguém se glorie. Porque nós somos feitura sua, criados para boas obras, pelas quais Deus nos chamou, para que de antemão nós andássemos nelas. Então nós andamos da maneira correta, da maneira certa, respeitando o direito de liberdade religiosa, as pessoas em si. Não vemos macumbeiro como inimigos, traficantes, vizinho que às vezes não vai com a nossa fachada. Nós não os vemos como inimigo. Nós não os vemos, não é por causa de salvação, é por causa da gratidão que nós estamos em Deus, porque Ele já nos deu a vida eterna de graça. Mas o cuidado eu não posso me envolver com divisão, com discórdia, para que eu não perca a coroa da minha salvação. Porque se Cristo chegar e Ele encontrar o meu coração perturbado, independente de eu estar dentro da casa de Deus, eu vou me encontrar como aqueles da primeira leitura, quando eu disse lá em Mateus 7, versículo 23, que muitos me dirão, Senhor, então não me preguei, profetizei, expeli demônios. E o rei lhes dirá, apartai-vos de mim, malditos, vós que praticais a iniquidade, porque eu não vos conheço. Que Deus possa falar mais no coração de cada um dos meus irmãos. E aguardem um segundo vídeo, onde eu vou entrar falando sobre o arrebatamento, sobre o relato de Enoque, o relato de
Isaías, ou isso, o profeta Isaías, né, que alguém diz, olha, ele foi direto para o céu, não é? Então nós vamos demistificar um monte de coisa aí, e nós vamos deixar só as escrituras, só a palavra de Deus. Que Deus possa estar então abençoando.